vamos falar sobre o altar do Senhor e sobre a vida de cada um que está aqui, incluindo a minha. Vocês vão saber um pouquinho da minha vida. Eu queria começar lendo com vocês o texto que está em Romanos, no capítulo 12, versículos 1. Por que ninguém se movimentou? Romanos, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Gente, estão me boicotando, colocando aqui atrás de mim. Vou ler com vocês, a minha versão é NVI. Essa aí é qual? NVI também. Então, eu vou ler com vocês, ok? Pode ler já? Então, vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, vamos lá. Quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve porque cada um estava vivendo do jeito que queria. Cada um estava buscando os próprios prazeres, então vocês imaginam a zona que estava, né? E aí ele escreve essa carta por conta disso. Por isso que lá em Romanos a gente vê muito sobre a questão da ordem, sobre amar uns aos outros, sobre sejam legais uns com os outros, porque, tipo assim, meio que as pessoas precisam ser legais com você. Então, sejam legais uns com os outros. E ele escreve, então, Romanos por causa disso. E a carta de Paulo aos Romanos, então, tem o principal objetivo de revelar a justiça de Deus e o evangelho para todos. Todos. Então, todo mundo pode receber do amor de Deus. Todo mundo recebe da justiça de Deus. Todo mundo recebe da graça de Deus. Esse o objetivo de Paulo quando ele escreve a carta aos Romanos. Só que, como que começa o versículo 1? Portanto, irmãos, rogo-lhes. Rogar é pedir, certo? Mas só que é pedir com muita intensidade. Se eu estou pedindo, mas no sentido de rogar, eu estou suplicando. Tipo assim, por favor, é um pedir com muito, por favor. Eu estou suplicando. Então, Paulo, ele suplica com muita intensidade que não só os romanos, mas nós também façamos uma entrega completa ao Senhor. E eu quero dar ênfase a esse completa. Uma entrega completa. E o que é a diferença de uma entrega completa e uma entrega mais ou menos? Que a entrega completa, a gente está 100% dedicado. E eu vou falar sobre isso, sobre essa dedicação total. Quando Jesus ele diz em Lucas as condições para seguir a ele, né? Ele não fala assim, se alguém quiser me acompanhar, faz o seguinte, pega o sapato mais confortável que você tem, aquele tênis que não machuca o dedinho, e pega uma blusa que está frio, e aí você vem e me segue, porque a gente vai caminhar bastante e as temperaturas estão abaixo de 10 graus. Não foi isso que ele disse. Lá em Lucas 9, 23, ele vai dizer... Lucas 9, 23 vai dizer que Jesus dizia a todas as pessoas: se alguém quiser acompanhar-me,
Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, as condições que Jesus ele dá para segui-lo, em Lucas 9, 23. Primeiro que é uma opção. Se alguém quiser, se alguém gostaria de me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Mas se quiser, ele deixou claro. Mas não é confortável. A escolha de seguir o evangelho é fácil? É tranquilo? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? É fácil, tranquilo, de boa? O diabo está deixando vocês em paz? Mas vocês escolheriam outra coisa? Porque eu não. Honestamente, eu não escolheria nada além de seguir a Jesus. Seguir a Jesus exige a superação da nossa tendência egoísta e exige uma dedicação total e obediência espontânea. Então, a gente precisa negar a nós mesmos, deixar de ser egoístas, o que é muito difícil, gente. É muito difícil. Uma dedicação total, que aí entra na entrega completa que Paulo fala, e uma obediência espontânea, que entra no se quiser de Jesus. Então, se alguém quiser acompanhar, não é que ele chegou e falou, você vai me acompanhar. Tanto que os discípulos, ele só chegou. Falou, estou indo ali. É igual todo mundo chega aqui nessa igreja e fala assim, estou indo ali no mercado. É tipo, você vai comigo? Então, alguém quer ir no mercado comigo? É tipo isso, entendeu? Então, Jesus ele precisa disso. E precisa ser uma dedicação total mesmo. E a gente vai entender por quê. Porque você precisa realmente entregar a sua vida. E é uma escolha, então. E eu julguei, coloquei aqui no meu esboço. Julguei completamente, tá? Generalizei. Porque eu acho que a nossa geração tem uma dificuldade muito grande em tomada de decisão e fazer escolhas. Principalmente agora cá entre nós aqui, mulheres, porque o TikTok, ele rotulou a tomada de decisão, por quê? Coisa de homem. É homem que faz essas coisas, não é? Então, é porque tem que fazer não sei o quê. Não, é o homem que tem que fazer. Tudo o homem tem que fazer. E aí a gente está ficando lesada. Tome cuidado. Empoderamento feminino. Vamos tomar decisões. Mas a nossa geração tem, sim, de forma geral, um problema muito grande em fazer escolhas e tomar decisões, principalmente se são decisões importantes, se são escolhas sérias, né? Por exemplo, questão de relacionamento. As pessoas não namoram mais, elas ficam. As pessoas não casam, elas namoram e moram juntas. Por quê? Para você casar com alguém, você precisa escolher se casar, certo? É muito sério. Então, as pessoas não fazem mais isso. Mas por que que isso se dá? Porque a gente não precisa mais de senso crítico. A gente não precisa. Porque a gente vê muita review na internet e a gente rouba a opinião alheia, que é roubada de outras pessoas. A gente rouba a opinião roubada. Então, é mais fácil, se eu não sei o que está acontecendo, e aí eu vou lá e eu vejo um vídeo de alguém falando sobre, expondo a opinião dela, quando alguém falar sobre o assunto, eu já vou falar qual a opinião da pessoa que ouviu o vídeo, como se fosse a minha opinião. E eu nem sei do que eu estou falando direito, porque eu só vi esse vídeo, entendeu? Então, nós estamos com essa dificuldade na nossa geração, eu sinto de forma geral. Nós não sabemos fazer escolha com firmeza. E seguir o evangelho não exige só firmeza, exige tudo de nós. E seguir Jesus é uma escolha. Se a gente faz essa escolha mais ou menos, a gente vai para o inferno porque a gente não sabe escolher direito. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente
vai ouvindo qualquer um. A gente não lê a Bíblia e a gente sai ouvindo qualquer pastor, qualquer pregador que sai falando asneira e a gente vai indo na ladainha. Não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, porque a gente também precisa estudar a Bíblia, que esses pastores pega a Bíblia e distorce. Aí a gente não lê, não estuda. Aí eles falam asneira, a gente pega a asneira e faz. Verdade. Aí a gente vai na onda, o quê? Vive em pecado. Não conhece a Jesus verdadeiramente, porque a gente não sabe fazer uma escolha com firmeza. Porque fazer escolha com firmeza exige tempo também, né? Então, eu quero falar com vocês sobre a parte do versículo que fala sobre ser sacrifício vivo. Que é no versículo 1. O versículo 1 fala o quê? O Paulo rogou a nós e aos romanos que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o que é isso? Vocês vão saber. Vamos lá. Pelo menos quando eu falo sobre questão de sacrifício a Deus, a primeira coisa que me vem à cabeça é lá o Antigo Testamento, o pessoal fazendo sacrifícios no Antigo Testamento, certo? Vai lá até não sei na onde, longe, faz o sacrifício e volta. Então é isso que me vem na cabeça. E no Antigo Testamento, que eu duvido, eu quero que me levante a mão quem gosta de ler essa parte que eu vou citar agora. Que tem lá as especificações, se for meu pai não vale, mas que tem lá as especificações do sacrifício que tem que levar. Que tem que ser tal animal, tal cor do pelo, não pode ter o dedinho da pata quebrada, não pode. Aí a unha não pode estar encravada, o focinho tem que estar limpo, tem que estar todos os dentes na boca. Aí o olho tem que ser verde. Gente, e daí? Pelo amor de Deus. Sabe? Aí eu penso nisso. Só que se no Antigo Testamento tinha tanta especificação assim, tinha tantos detalhezinhos, tinha tantos mandamentos e requisitos divinos para o sacrifício ser apresentado no altar do Senhor, vocês não acham que o cristão deve se esforçar mais antes de se apresentar como sacrifício vivo no altar do Senhor? Ou vocês acham que a gente tem que ir de qualquer jeito? Porque, coitado, pobre do animal, né? Que os feinhos não iam, não. E ó que Deus está aceitando os feinhos também. Mas olha só. O cristão, ele deve se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável. Em outras palavras, ele deve buscar viver uma vida de santidade e no centro da vontade de Deus. Só isso. Beijo, gente. Espero que tenha sido fácil. É fácil? Viver uma vida de santidade e no centro da vontade de Deus? Não, né? Não é fácil para ninguém. Primeiro que entender qual é a vontade de Deus é o ó do borogodó. E aí viver com o Satanás no seu pé, te puxando para o outro lado, é pior ainda. Então, é muito complicado. Mas é possível, né? Jesus ele veio para mostrar que é possível. E aí agora a gente tem que fazer. Que ele veio provar que dá. Mas a parte do vivo, no sacrifício vivo, é muito provável que seja na dimensão espiritual. Eu trouxe 3 probabilidades para o que significa esse sacrifício vivo. E 2 eram de comentários que eu peguei ali da biblioteca pastoral e uma que eu tirei fontes da minha cabeça, que eu acho que é a mais legal, que eu vou contar para vocês. É provável que seja na dimensão espiritual. Então, um sacrifício que está espiritualmente vivo em Cristo. Nós estamos espiritualmente vivos em Cristo. Glória a Deus. Ou
Vivo, no sentido de ter uma nova vida no Espírito Santo. Nós temos uma nova vida no Espírito Santo. Glória a Deus. Ou, o mais legal agora. Vivos, que é nesse que eu vou trabalhar. Aí vocês chutam qual que será que veio da minha cabeça. Vivos, porque nós não estamos falando aqui de um sacrifício de morte literal, que vai tirar a vida, mas sobre renunciar à sua carne. Então você meio que tem que se sacrificar vivo. Você é meio cozido por dentro, entendeu? E quando Paulo ele usa o verbo, né, de se oferecer em sacrifício vivo, esse oferecer, ele tem uma raiz que eu não vou saber falar na língua original, então não vou nem me arriscar. Mas ele tem uma raiz que ela traz num sentido de que não é sobre a gente se oferecer para Deus só uma vez. Aí é que pega. Se você não estuda, você não sabe, você acha que só uma vez está suficiente. É uma ação contínua e diária que acontece com intencionalidade. Então, o oferecer que Paulo ele traz é um oferecimento, tá certo? Oferecimento, parece coisa de TV, né? Oferecimento, não sei quem. Mas é um oferecimento que ele é contínuo. Todos os dias eu vou me oferecer como sacrifício vivo ao Senhor. Todos os dias eu vou acordar e eu vou ser um sacrifício vivo ao Senhor, entendeu? Constante, toda hora, todo minuto, todo segundo, eu sou do Senhor. É isso. E é intencional. Então, eu preciso estar muito consciente do que eu estou fazendo também. E ser sacrifício vivo está 100% atrelado ao fato de que nós somos templo do Espírito Santo. Quem aí é templo do Espírito Santo? Tinha umas pessoas distraídas que não era templo do Espírito Santo. Mas está 100% atrelado ao fato de sermos templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, você vai saber do que eu estou falando. Você tem o Deus vivo habitando em você. Certo? Certo. E quando eu tenho o entendimento, então, que o Deus vivo habita em mim, eu vivo a minha vida de acordo com isso. Certo? Eu não vou viver a minha vida como antes, que eu vivia antes do Deus vivo habitar em mim. E se eu não estou vivendo a minha vida de acordo com isso, o Deus vivo não habita em mim. Então é só a gente fazer uma análise. Mas aí vai da vida de cada um. Então, se no Antigo Testamento tinham tantas regras para que o sacrifício fosse até o altar, nós precisamos cuidar de como nós vamos nos apresentar no altar de Deus. E é claro que Ele nos aceita como nós somos. Exatamente como nós somos, porque foi Ele que fez a gente, né? Mas, e nós devemos ir ao Senhor como nós estamos. Não é assim, eu vou melhorar e depois eu vou até Deus. Mas só que se eu estou indo o tempo todo, todos os dias, eu estou indo para a presença de Deus, todos os dias eu estou indo pedir perdão. Todos os dias eu estou tendo que me consertar. Todos os dias ou eu nem estou indo todos os dias, né? Vamos começar aí por aí. Alguma coisa está acontecendo. Então não é assim que Deus ele não vai te aceitar da forma que você está, da forma que você é. Deus te aceita. E Ele te aceita da forma que você está, e é da forma que você está que é para você ir mesmo. Só que nós precisamos ir como nós estamos e aceitar a transformação que Jesus faz em nós, porque só Ele é capaz de transformar os nossos corações. Então nós precisamos aceitar ser transformados.
E não é porque o Senhor ele me aceita como eu sou que eu nunca vou buscar melhorar. Porque assim eu vou sempre me ofertar mais ou menos. Por exemplo, se qualquer ministério que eu esteja, ministério infantil, que eu sou do ministério infantil, se eu nunca buscar ter mais conhecimento, se eu nunca buscar melhorar, eu vou sempre chegar lá e o quê? Entregar a mesma coisa que eu sei. Que vai ser quase nada, né? Porque se eu nunca busco conhecimento, eu não vou saber quase nada. Eu vou sempre entregar uma coisa mais ou menos. E eu não estou falando para as crianças, porque se tudo que eu faço é para a glória de Deus, eu estou fazendo para Deus. Então eu estou entregando uma oferta mais ou menos, porque eu não estou buscando melhorar. Você entende que ser sacrifício vivo não é necessariamente, eu não estou falando só sobre uma vida de pecado, não é só sobre ficar pecando e se acertando, pecando e se acertando. Não, estou falando sobre tudo que você faz na sua vida. Se eu nunca busco também melhorar no meu ministério, eu estou sendo um sacrifício mais ou menos. E isso também está errado. Deus, ele não merece o nosso mais ou menos. Ele não merece, ele nunca mereceu. Porque ele entregou o seu único filho por você, por mim. Que era o melhor que ele tinha. Cara, Deus, ele se fez homem. Cara, nem se eu precisasse muito. Ainda bem que não era para mim a oferta, né, de vir morrer pela humanidade, porque... Mas Deus se fez homem, sabendo pelo que ele ia ter que passar. Se fez homem, veio aqui, sofreu. Teve que viver uma vida como a de qualquer outro. Foi humilhado, cara. Jesus ele estava tão angustiado antes da morte de cruz que ele suou sangue. E ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo. E ele passou do mesmo jeito. Para que a gente pudesse ter vida eterna. Tipo assim, vocês estão entendendo? Ele entregou o melhor. Ele entregou a sua vida. A sua vida. E Deus entregou o seu filho único. E aí ele ressuscitou e aí ele foi para o céu. Essa parte é legal, mas aí... Então, ele entregou o melhor que ele tinha. É por isso que nós devemos entregar o nosso melhor por ele. Entende? Calma, eu vou lembrar a parte da música que fala. Acho que não há amor igual. Como é que começa? A recompensa do teu sacrifício. Arrasou, amiga. Céu. Tudo que tenho terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. A recompensa do teu sacrifício. Porque ele já nos deu tudo. Certo? Aí a gente fica querendo um monte de bênçãos de Deus. Por quê? Porque a gente já aceitou Jesus. Ô, Jesus, te dei meu coração. Agora me abençoa, né? Me dá um bom emprego. Me ajuda a fazer aquela prova na faculdade. Mas, minha filha, é você que tá em dívida, né? Jesus, ele morreu na cruz. Meio que... Não sei como que você vai pagar essa dívida. Mas Cristo morreu por nós. E nós agora vivemos por ele. E é isso. E é por isso que nós somos sacrifício vivo. E é por isso que eu tirei isso. Porque o sacrifício vivo, nós estamos no altar, né? Nós buscamos a presença de Deus. E nós renunciamos às nossas vontades, os nossos desejos, para continuar na presença de Deus. Para seguir a vontade e os desejos dele. O que ele tem para nós. Agora, sobre o culto racional.
quando no versículo fala que Paulo roga que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. O culto racional, ele não é só uma atividade ritualística. Tipo, só um culto, só vamos fazer porque é um ritual. Ela é uma participação do coração, vem do fundo da sua alma mesmo. O coração, a mente e da vontade no serviço obediente. Então, não é tipo, vou cumprir escala. Estou indo para cumprir escala. Eu estou indo, porque, por exemplo, sei lá, estou nas redes sociais. Eu estou indo porque as pessoas que não foram, sei lá, acompanham no Instagram, elas precisam disso. Eu estou sendo intencional. Não é tipo, nossa, velho, que saco, o Giovanni me colocou na escala, mano, que vacilão. Pedi para não colocar tal dia, ele me colocou. Mano, não acredito. Então, é uma questão intencional, não é ritualística. E ela vem através do conhecimento. Por essa vocês não esperavam. Faz cara de choque. Obrigada. Vem através do conhecimento. À medida em que eu conheço mais a Deus, eu sei melhor como que eu vou entregar a Ele o melhor culto possível. Porque eu vou conhecer, certo? Quando você é chamado para o aniversário de alguém que você não conhece, que você tem que levar um presente, é top momentos mais confusos da vida, porque você não sabe o que você dá. Porque, vou dar um chocolate, que chocolate é coringa, né? Só que se a pessoa é intolerante à lactose, fica chato. Se a pessoa só não gosta de chocolate, eu conheci pouquíssimas pessoas que não gostam de chocolate. Mas e se? Aí, é mulher, vou dar maquiagem. E se não usa maquiagem? E homem, então? Homem, a gente dá o quê para homem? Um chaveiro. Tipo, sabe? Agora, mas e para quem você conhece? Se para quem a gente conhece já é difícil, gente, eu gosto muito de dar presentes. Na minha casa sou eu que escolho presente de todo mundo. Não sou eu que pago, mas sou eu que escolho. Mas quando a gente conhece já é difícil, porque a gente sabe dos interesses, mas a gente não sabe exatamente o que dá. Agora imagina sem conhecer. E com Deus é a mesma coisa. A gente conhecendo a Deus, a gente às vezes já não sabe muito bem como entregar o culto a Ele. Imagina se a gente não conhece. E Deus, Ele gosta de um culto que venha de todo o nosso coração. Só que a gente precisa ter intimidade com Ele para entregar algo de todo o coração. E se eu conheço mesmo a Deus, mesmo que eu não esteja no meu melhor dia, mesmo que eu não esteja na minha melhor fase, eu vou conseguir entregar o melhor para Ele, porque Ele compreende também as nossas fases, os nossos dias. E à medida em que eu conheço mais a Deus, eu percebo o quão pequena eu sou e eu passo a confiar cada vez mais nele. O versículo 3 de Romanos 12 fala o quê? Pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha a si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós não somos confiáveis. E a Bíblia, ela diz para que nós tenhamos um conceito equilibrado sobre nós mesmos, de acordo com a medida da fé que Deus nos deu. E não é só uma vez que a Bíblia fala que a gente não é confiável, não, tá? Não é só nesse versículo, não. Então, não confia não no seu coração. Mas porque eu acho isso e aquilo. Não acha, não. Olha só, peguei só um outro versículo só para vocês saberem. No Salmo 49, os versículos 13 e 14. Este é o destino dos que confiam em si mesmo. Cuidado, gente, cuidado. Este é o destino dos que confiam em si mesmos.
e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas que estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das gloriosas mansões. Pois é. Ele falou que vai morrer. Mas olha só. Lembra que eu falei sobre a questão da gente ouvir e não estudar? Que é sobre a gente só seguir a opinião dos outros? Isso também serve. Porque aqui está falando ovelhas que estão destinadas... Não, cadê? Os que confiam em si mesmo e os seus seguidores. Pessoas que distorcem a Bíblia e quem está ouvindo e não está estudando. Porque aí você pensa, ai, coitadinhos dos ouvintes. Não, gente. Eles têm a Bíblia. Eles podem buscar. E quem está falando asneira, sabe? Não é também coitadinho, não. E sabe que está levando os outros para o precipício. Então, muitas vezes a gente cai no, nossa, o culto não foi bom hoje. Ou no, nossa, o culto foi muito bom hoje, né? Mas o que faz o culto ser bom? Você chorar durante o louvor, a igreja está cheia, dançar numa música animada, a ordem seguir direitinho o jeito que você planejou, ou a palavra falar exatamente o que você queria ouvir. O que faz o culto ser bom? Bom para quem? Porque o culto nunca foi para mim, nunca foi para vocês. E ele nunca vai ser, eu espero. Porque no dia que for, aqui nessa igreja, eu vou para outra. Então, a gente cai nessa de ficar, nossa, que xoxo. Se o culto foi xoxo, a culpa é sua. Que não fez acontecer, então. Porque a gente precisa. Porque, nossa, o louvor cantou aquela música animada, ninguém animou. E você não animou por quê? Você não fez nada por quê? Sabe? Mas o culto não é para ser gostoso e agradável para você. O culto é para ser de coração e sincero para Deus. Nunca foi. O nosso culto ele é exclusivamente, unicamente, para que o Senhor seja exaltado e adorado. Exclusivamente. Sabe? E é claro que Deus ele usa desses momentos para que a gente sinta da presença dele. A gente chora, sim, eu não estou falando que está errado. A gente chora, a gente se emociona, a gente sente da presença de Deus. Deus fala com a gente, Deus usa a gente para falar com outras pessoas. E a gente precisa aproveitar, sim, os momentos de culto, porque todos nós aqui, claro que todos nós aqui buscamos no secreto, né? Então a gente precisa aproveitar quando a gente tem aqui o tempo em comunhão, como corpo, né? Então nós precisamos sim aproveitar isso. Mas se nós vivemos na presença de Deus, que é o que nós devemos fazer, a nossa vida é um culto racional e diário a Ele. Todo culto deveria ser racional. Todos. E todos os seus dias deveria ser um culto racional. Porque quem aqui é templo do Espírito Santo? Então, você está sempre na presença de Deus. Então, tudo que você faz é um culto, certo? Porque tudo que você está fazendo com Deus. Tudo. Então, tudo tem que ser um culto racional. Tudo você tem que fazer com intencionalidade. E o versículo que fala que qualquer coisa que você fizer, seja comer, seja beber, tudo é para a glória de Deus, é verdade. Porque você está fazendo com Deus. Deus está com você, Deus está em você. E aí você está fazendo suas coisas mais ou menos? Ou não está fazendo? Você está entregando um culto mais ou menos também. A sua vida ela é um culto racional. É isso que Paulo está querendo dizer aqui para a gente, que a nossa vida ela é um culto racional.
E aí, nos momentos de culto que a gente tem aqui em comunhão, a gente aproveita a comunhão. Mas a gente também tem o nosso momento com Deus. E eu queria finalizar com vocês trazendo sobre um pouco. Eu também não vou me expor assim. Se vocês quiserem saber mais, vai ter que me chamar. Mas, falando sobre a vida no altar. Sobre ela não ser fácil mesmo, não. Mas, no versículo 2. Versículo 2 fala o seguinte. Que a maioria de vocês já conhece. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, todos nós, e na verdade todas as pessoas do mundo que já viveram, que estão vivas e que ainda vão viver, são convidadas para viver no altar de Deus. E o que é viver no altar de Deus? É viver na presença de Deus. Nós estamos no altar de Deus agora. Nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos vivendo no altar de Deus. Quando você está indo para a sua faculdade, você está vivendo no altar de Deus. Porque quem vive no altar de Deus não sai do altar de Deus para fazer outras coisas. Então, todos somos convidados para viver no altar de Deus. Para quê? Para que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, olha só. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, estou na igreja. E desde criancinha eu já estava na igreja. Meus pais, eles também cresceram na igreja, né? Mas é que vocês aceitaram Jesus antes de eu nascer. E aí eles decidiram fazer tudo na igreja. E aí eu tive que ficar. Aí, então eu passava o dia inteiro na igreja, vários dias e tal. Eu convivi bastante tempo na igreja e eu achava que isso era o suficiente. Já era o suficiente para ir para o céu. Tipo assim, cara, Jesus deve ter dó de mim, né? Já deu. Tô indo para o céu, já tô com passagem grátis. E na minha adolescência, eu vi o pessoal na escola fazendo uma par de coisa e tal. E eu queria fazer as par de coisa com o pessoal na escola. Mas eu nunca fui desse povo. Aí eu pensava assim, só que eu estava lá na igreja. Eu não tinha aceitado Jesus. Eu tinha tido um encontro com Jesus, mas não era uma coisa de, nossa, sou cristã e tal. Eu tinha tido um encontro com Jesus, sabia que ele era real. Tal. Aí eu pensei, olha como eu fui espertinha. Pensei assim, gente, posso me desviar agora, na minha adolescência. Quando eu for mais velha, quando eu for adulta, eu aceito Jesus, choro no louvor, levanto a mão, porque eu via só adulto fazendo isso. Então eu pensava assim, quando eu for adulta, eu vou até chorar nos louvores. Eu vou até levantar minha mão quando eu for adulta. E eu pensava isso. Aí, eu adolescente, acho que 16 anos, reencontrei com Jesus. Aí Jesus fez assim para mim, ó. E aceitei Jesus de verdade. Dessa vez foi de verdade. E esse reencontro mudou a minha vida. Mudou real, assim, a minha vida. E, bom, eu tô aqui, né, galera? Não deu para aceitar Jesus velha. Nem sabe se eu vou ter tempo de ficar velha, né? Jesus, às vezes, fala assim, acorda, filha. Vai que, né? Mas, então, eu tive reencontro com Jesus na adolescência e falei, ok, então, Jesus, vou viver minha vida para Jesus. Tá bom, tá bom. Aí, eu
comecei a levar a sério esse negócio de viver a vida para Jesus, gente. Eu comecei a levar a sério. E aí, lembra do negócio de entrega total? Tipo, eu comecei a levar a sério, gente. Qualquer coisa que eu ia fazer, tipo, Jesus tinha que ficar sabendo e me falar antes, tal. E aí, então, eu trouxe alguns exemplos, poucos. Não precisa de tudo também. Mas olha só, a maioria de vocês sabem, por exemplo, que a faculdade que eu faço não foi eu que escolhi. Eu terminei o ensino médio em 2022 e eu fiz o meu vestibular, apliquei o meu vestibular para entrar em astronomia. Em 2023, eu fiz a minha matrícula para a faculdade de psicologia. Tá bom. Tipo, tem a ver? Não. Mas Deus pediu, sim. Aí eu falei, tá bom. Tipo, psicologia estava ali em uma das minhas opções, mas não era a primeira. E a minha mãe, ela ficava, nossa, porque você ia ser uma excelente psicóloga. Eu, nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Você. Aí, mas porque Deus ele deixou muito claro. E Deus ele vai sendo muito bondoso comigo, porque eu já sabia, quando eu prestei a FUVEST, eu já sabia que eu não ia para a astronomia. Eu já sabia. E eu continuei, entendeu? E Deus ele foi o quê? Bondoso. Ele foi um fofo. Mas eu entreguei no altar. E eu fui sacrifício vivo. O Reaja. Todos aqui conhecem o Reaja? Depois eu te conto o que é o Reaja, Renata. O Reaja, para mim, e do fundo do meu coração, era um negócio da minha mãe. Era tipo o propósito da minha mãe. Super legal, né? Super a causa linda e tal. Mas era da minha mãe. A Karine ainda tava super empolgada. Eu falei, nossa, a Karine ela vai estar com a minha mãe, né? Que top. Que lindo. Que bacana. Que bacana, ainda pensei, né? Mas tô ali para auxiliar. Conte comigo como suporte. Vou apoiar no que precisar. Aí, tô ali e tal. Gente, aí Deus fala. E aí, o que eu comecei a falar para Deus? Foi, Deus, para de me pedir as coisas. Porque se Ele pede, eu faço. E Ele sabe que eu estou sendo muito obediente. E aí, Ele está me pedindo. Eu falo, então para de me pedir. Chega, porque eu estou fazendo as coisas que eu não quero. Então, para de me pedir. Chega. Aí, o Reaja era coisa da minha mãe. Esse ano, levei o Reaja para o Nordeste. Uhul! Mas é porque eu realmente reconheci Deus foi, mas Deus ele mais uma vez foi muito bondoso. Foi trabalhando no meu coração, tipo assim, sim, é uma coisa da sua mãe e também sua. E na verdade os nossos trabalhos se complementam. Porque eu não quero trabalhar com adultos. Eu quero trabalhar com crianças. E minha mãe não quer trabalhar com crianças. Ela quer trabalhar com adultos. E o Reaja precisa das duas coisas. Então, e atendimento psicológico. Para com isso. Ai, que a gente é muito chique. Então, nesse sentido. Ai, Júlia, mas você queria tanto assim? Gente, é confortável ficar falando sobre abuso sexual? É confortável chegar nos lugares, ver um monte de adolescente chorando, ter que acolher vítima de abuso? Não, não é. Mas Deus, ele capacita. E além de capacitar, o Espírito Santo ele é o quê? O Espírito Consolador. Então dá certo. Eu não sei como, mas dá, porque ele é top. Aí, tem uma coisa que eu percebi recentemente, que o Senhor ele tem trabalhado em mim, e Ele só tem trabalhado porque eu tenho me disposto a viver no altar, que é me mostrar propósitos em amizades, assim, relacionamento interpessoal, em amizades. Porque eu não sou uma pessoa muito de conseguir ficar indo atrás das pessoas, de ficar resolvendo coisas com as pessoas. Tipo assim, pode ir.
pode ficar com o seu problema. Não tem problema. De solucionar ou de a pessoa se distanciou, manda mensagem, ou até de manter contato. E Deus ele tem me ensinado isso também. E ele tem me ensinado bastante. Agora eu acho que já está bem top, mas é muito difícil. É um sacrifício muito grande para mim, pessoalmente. E como eu tinha comentado da viagem missionária, eu vou falar sobre ela também. Essa viagem missionária que eu fiz em abril, eu não ia para ela. Cara, eu confirmei 2 vezes que eu não ia para essa viagem antes de eu ir. Aí eu fui antes, eu confirmei que eu ia antes de saber que era o Reaja. Deus não me deixou saber que ia ter Reaja, velho. Para eu ser obediente antes de ficar segura das coisas. Aí eu tinha confirmado 2 vezes que eu não ia, porque eu realmente não estava afim. Aí os missionários mandaram de novo, gente, pode... A gente prolongou o prazo, quem quiser, pode mandar até tal dia. Eu falei, não, fique em paz, eu não vou. Né? Aí Deus assim, vai. Aí eu não vou. Vai. Não vou. Como que vai estar minha vida em abril? Eu não sei. Né? E, gente, eu confirmei essa viagem, consegui uma entrevista de emprego e entrei no emprego. Falei, agora que eu não vou conseguir. Vão me demitir em fevereiro, março, abril, 3 meses. Eu vou ganhar meio centavo, né? Que eu sou estagiária. Aí ficou, vai, eu não vou tal. Aí eu confirmei. Falei, meu Deus, tá bom. Vou. Aí eu soube que ia ter o Reage. Eu falei, oh Deus, se você tivesse me falado antes, se tivesse arranjado um jeito, se a dona Reage tivesse me comunicado antes, eu já tinha eu mesma me colocado nessa lista. Aí Deus falou, pois é, mas eu queria a sua obediência. Porque aí eu fiquei mais segura, né, de ir na viagem. Mas, bom, enfim, eu trouxe alguns exemplos. Mas eu escolhi viver como sacrifício vivo no altar. E é uma escolha. Jesus, ele falou, se alguém quiser, eu fui lá, e quis, né? Então, eu escolhi viver como sacrifício vivo no altar. E isso tem exigido tudo de mim. Tudo. Tudo o que eu tinha, tudo que eu tenho, terás. Tudo que eu tinha, Deus já tem. Tudo o que eu sou, Deus já tem também. E assim, só que eu não escolheria viver de nenhuma outra forma. E hoje eu consigo... Nossa, calma aí. Hoje eu consigo trazer essa ministração para vocês, porque eu consigo olhar para a minha vida e não ver nenhuma área em que eu não tenho entregado para Deus. Tudo eu coloquei no altar. Inclusive a cirurgia, que eu não vou fazer mais no dia que eu ia fazer. Olha, vamos orar. Que agora mudou meu calendário. Eu vou até beber mais uma água. Mas, agora para finalizar de verdade, eu tô vendo só o Joe indo de um lado para o outro. Quando Deus ele te chamou para o reino, ele já contava com a sua personalidade. Ele já contava com os seus sentimentos, já contava com a sua incredulidade, ele já contava com a sua desorganização, com os seus traumas, com a sua dificuldade com as mudanças, com o seu mau humor. Ele já contava com tudo isso porque foi ele que te fez. Ele já contava com os seus pecados. Ele já contava com a sua chatice. Ele já contava com quão teimoso você é. Ele já contava com tudo isso.
E mesmo assim, Ele te chamou para o reino. Ele te chamou para estar no reino de Deus. Ele te chamou para estar no altar. E eu tenho uma pergunta para você agora, nesse momento. Você quer estar no altar? Não precisa me responder, tá, gente? É muito pessoal. Você quer estar no altar de Deus? Você está disposto, porque é difícil, você está disposto a viver como sacrifício vivo e entregar tudo em todas as áreas, mesmo que isso demande de você uma coisa que você está segurando, você sabe que você está segurando e você não quer soltar, e a sua mão já está sangrando de tanto que você segura, e você já está cansado de tanto que você insiste, mas você precisa soltar. Porque Deus está pedindo. Porque Deus não te quer emocionalmente cansado. Deus, Ele não quer isso de você. Estar todo domingo na igreja não é ser sacrifício vivo. Estar um domingo por mês, então, muito menos. Postar foto da Bíblia e não ter tempo de devocional não é ser sacrifício vivo. Acreditar em Jesus não é ser sacrifício vivo. Cumprir escala não é ser sacrifício vivo. Você está disposto a ser sacrifício vivo? A viver a sua vida de fato voltada para o Senhor? Isso é uma entrega total. Ai, mas porque eu vou ficar cansado. Mas você acredita que o Senhor te sustenta? Você acredita nisso? Porque às vezes a gente não acredita. E eu estou dizendo isso por mim também. Às vezes a gente evita fazer um monte de coisa, na igreja principalmente, a gente se compromete com um monte de coisa fora, um monte de coisa. E aí a gente não vem para a igreja, evita de fazer as coisas na igreja, porque a gente acha que vai ficar cansado. Mas não é assim que funciona só. Então, escolha ser o sacrifício vivo, santo e agradável do Senhor. Ou escolha sair do altar. Não tem como ficar no altar sem ser sacrifício. Só sobe no altar o sacrifício. E ser sacrifício é uma escolha. E ou você escolhe viver como sacrifício vivo, ou você escolhe sair do altar. É uma escolha dura também. É uma escolha triste. E uma escolha fácil. E a gente sabe que é a porta estreita que nos leva para a vida eterna. Mas eu queria convidar vocês, então, agora para um momento